Então, pessoal, continuando aquele vídeo do motor que chegou hoje, que ele só estava indo para um lado, eu estava explicando no vídeo chamada que você coloca um mitre aqui na escala de 200 ohms, né? Aí você vem com um fio de, pode ser qualquer lado, preto ou vermelho, não importa. Esse aqui é o comum do motor da Gari, é o azul. Então você põe aqui, ó, tá? E a outra ponta você pega aqui, escolhe um aqui do motor aqui, ó. O branco, por exemplo, você pegou o branco, deu 55, dá 55, 56, tá, o azul e o branco deu isso? Deu. Então agora você mantém o azul e vai para o preto. Aí o preto tem que dar a mesma medida praticamente, né? Então tá lá, ó. Tá lá a mesma medida, certo? Aí agora se você tirar o branco, né, tirar o azul agora e pegar o branco, que são as duas bobinas, você soma as duas bobinas com o preto, ó, tem que dar a soma dos dois, então bateu. Então quer dizer que a bobina do motor ela está perfeita, pelo menos na medição de resistência, né? Pode ser que as espiras possa sofrer alguma alteração, daí você vai ter que ver se o motor não está esquentando muito. Se estiver esquentando muito na primeira ligada assim, é porque essa bobina interna ela está com o isolamento dela prejudicado, tá? Mas nas medidas aqui, pessoal, tá batendo certinho. Então o que eu vou fazer agora, uma vez que eu percebi que isso aqui já tá legal? Agora eu tenho que ir para onde? Para o mix switch, tá? Então como ele me trouxe esse motor sem placa, sem nada, só me trouxe desse jeito aqui, com um monte de óleo ali, ó, que tá louco, nem sei como é para quem faz isso, mas tá aí, ó. Aí o que eu fiz? Para poder medir esse mix switch aqui, eu enfiei um fiozinho aqui, ó, tá? Enfiei aqui no meio aqui, ó. Fiz um fio aqui, ó. Eu coloquei o laranja como do meio aqui, ó, que é o comum. Coloquei o azul aqui na outra ponta, o azul escuro e o azul claro nessa ponta. Aí o que acontece? Agora eu vou medir aqui, ó. Eu vou medir para ver se o mix switch ele não está em curto. Então, o comum, que eu já falei aqui que é o do meio, é o laranja. Então eu coloco ele aqui. E agora eu pego uma das pontas aqui, né? Que é o aberto e fechado. Então, ó, como eu fiz lá, ó, naquela pontinha, nessa pontinha. Quando eu colocar aqui, se ele já der direto, se ele apontar aqui direto, é que esse cara tá em curto. Daí você tem que trocar ele, entendeu? Se der direto aqui, ó, não deu, vai pro outro lado. Não deu. Beleza, ele não tá em curto. Então agora, o que eu vou descobrir? Eu vou ter que descobrir agora se com o ímã ele fecha, tá? Então eu escolhi aqui, ó, o comum já tá aqui, tá? Agora eu só venho só com o azul aqui, tento segurar aqui no dedo aqui, ó, de tal forma que fique preso aqui. Ai, caramba. Ó, de tal forma que eu consiga prender aqui, ó, para fazer dar o contato. Deu contato. Agora eu venho com o ímã, você tem que ter um iminha aí, ó. Aí eu venho e encosto aqui, ó. Olha lá, ele deu, certo? Ele deu. Então, quer dizer que o micro switch tá bom. Da mesma forma, eu vou fazer pro outro lado. Só que o outro lado, pessoal, você mantém o comum, que é o laranja, e passa agora para o azul claro, certo? Só que ele tá lá em cima. Então não vai dar para mim ir até lá, certo? Porque o fio não alcança. Mas dá para vocês entenderem o que eu tô falando. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo ir até lá. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma pausa, só para tentar chegar até lá. Olha aí, pessoal, então eu tô com o azul claro nesse preto aqui, ó, e o vermelho no comum, ó. Agora eu vou aqui em cima, ó. Olha aqui, ó, que aqui tem que mostrar lá, ó. Olha lá, ó. Ele tá normal também, tá vendo, pessoal? Tá funcionando, tá normal. Então, tanto o micro switch daqui como o micro switch lá de baixo, eles estão funcionando normalmente, tá? Então, o que acontece? O motor também tá, a bobina do motor também não tá mostrando a resistência correta. Ou seja, 56, 56 com a soma dos dois dá 100 e pouco lá, né? 112, 110. Então é isso, pessoal. O motor tá perfeito nesses testes. O mix switch também tá perfeito, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma placa que eu tenho aqui, uma plaquinha que eu tenho, eu vou instalar ela aqui, porque o rapaz não trouxe a placa, e eu vou ligar. Diante do que eu vi aqui, o motor tem que funcionar normalmente. Por quê? Porque tá tudo ok, não tem nada errado, tá? Então vamos lá, vou dar uma pausa para poder fazer isso. Tá ok, pessoal? Pessoal, para certificar mais ainda, antes de eu colocar a placa, eu vou fazer esse motor funcionar sem a placa, só com o capacitor. O capacitor tá aqui. Como que eu faço isso? Faz assim, pessoal. Esse azul, ele é o comum, você nunca coloca capacitor nele, nunca, nunca. Tá? Então você vai pegar o quê? Porque o motor é da Gari, se fosse PPA era o amarelo, mas aqui é Gari, é azul. Então você vai sempre colocar o capacitor no fio branco do motor da Gari, né?
Aqui, ó, você coloca aqui, junta aqui, ó, tá vendo, pessoal? Juntei aqui, ó. O que que sobrou agora? Sobrou esse lado, mas sobrou o que? O outro lado, o outro fio do motor, porque o motor tem 3 fios. Esse é o preto, então o preto você também pode colocar aqui, ó. Aí você vem, ó, coloca aqui. Gente, é muito fácil, tá? É mais fácil do que fritar ovo sem quebrar a gema, ó. O que que você fez? O que que sobrou? Sobrou só o azul. E aqui, o que que eu fiz aqui? Eu só coloquei o capacitor de um lado e de outro, tá? Gente, lembre-se que quando você for colocar na tomada, que a tomada já está aqui, ó, tá? Que aqui é uma tomada 220. Lembre-se que você não pode encostar nos fios, porque dá choque, e o choque é, olha, é forte o choque, tá? É só você ter cuidado, pessoal. Se tiver cuidado, você não precisa ter medo do choque. Mas se você não tiver cuidado, se descuidar, já era. Então, você poderia passar até uma fitinha isolante aqui, para poder testar um lado, né? Por quê? Porque você vai ter que colocar o azul direto na tomada, como eu faço aqui, ó, tá vendo? Deixa eu colocar aqui, ó, direto na tomada, tá vendo? E um desses caras aqui, ó, você vai colocar aqui. Por quê? Você vai colocar um por vez? Porque quando você colocar esse, ele pode ir para cima ou para baixo, porque pode ser a bobina que faz abrir ou que faz fechar. Como você vai descobrir isso? Na hora que você colocar aqui. Agora, na hora que eu ligar aqui, se ele for para baixo, ele tá ok. E depois que eu trocar e colocar o fio branco e ele for para cima ou o contrário, ele tá bom. Vamos fazer esse teste aqui, vai. Então tá aqui, ó. Eu já fiz isso. Toma cuidado pra você não encostar nesse fio, tá, pessoal? Quando você encostar aqui, ó. Ó, ele vai, você vai ver que o motor vai girar. Vou até vir pro lado de cá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, pessoal, tá? Vocês não estão vendo. Mas eu vou fazer ele descer, então, ó. Fazer ele descer. Para fazer ele descer, né, no caso, é o branco que faz descer. Então, o azul sempre aqui, ó, tá? Ó. Ele vai chegar aí, vocês vão ver ele chegando aí, pessoal. Tá vendo ele chegando ali, ó? Olha lá, ó. Só que ele tá sem o mix switch, né? Ele tá sem a placa, então eu não posso deixar ele até o fim, porque se for até o fim ele vai arrancar isso aqui, ó. Porque não tem sensor aqui que desliga, o sensor tá aqui, mas a placa não está. Como é que o sensor manda pra placa, eita, tô até, pra central, vamos dizer assim, pra central desligar. Como não tem a central, ele não vai desligar. Então, como a gente já ficou sabendo, ele tá funcionando, né? Porque ele tá descendo, ó. Vou ter que fazer de novo, ó. Olha lá, ele desceu. Então o branco desce e o preto então tem que subir. Ó, o outro lado do capacitor. Eu tirei o branco, vou colocar o preto. Olha lá, pessoal, ele está subindo. Tá? E ele está subindo com força, só que você não consegue segurar. Tá? Então, pessoal, conclusão. Realmente o teste que eu fiz com o Mitter tá correto. O motor tá bom mesmo. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou desligar isso aqui, né? Tem que desligar aqui para não tomar choque. Vou tirar o capacitor daqui, tá? Tomara que a memória do celular desse, senão eu vou ter que fazer em 2 vídeos. Tirei aqui, agora sobrou os caras aqui, né? Agora eu vou pegar uma plaquinha que eu tenho, uma central, só para fazer o teste. Tá ok, pessoal? Vou dar uma pausa aqui, ó. A central que eu vou utilizar vai ser essa central aqui da Pfizer, só para teste, tá? Eu já deixei aqui, ó, a ligação do 220, né? Que é o fiozinho aqui 220 que eu fiz esse rabicho, tá? Agora nós vamos ligar o quê? Nós vamos ligar os fios aqui, né? Aonde diz aqui, ó, que aqui é o fim de curso, FCA do fim de curso, GND do negativo e o FCF, que é o fechamento do mix switch, tá? Aqui a gente não usa, que é botoeira, nesse caso eu não preciso usar. Aí nós vamos para esse outro lado. Pro outro lado aqui nós temos o quê? O 220, que eu já liguei aqui. Aqui é o comum do motor. Qual que é o comum do motor que eu falei? O azul, tá? E qual que é o outro? O outro é o FC. Aí você sabe que o FC nós vamos colocar aqui para descobrir qual que é. Mas tudo bem. Você pode ligar normalmente. Depois, se tiver errado, você só vai inverter só o branco e o preto. Se caso ele se aperta para ele subir e ele começa a descer, é só inverter esses dois nos bornezinhos que você colocou aqui. Só esse aqui não. Esse aqui sempre vai ficar normal. E aqui é o capacitor. Vou fazer isso agora. Então, eu vou começar pelo capacitor, pessoal. Tá aqui, ó. Esse capacitor aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa para não ficar longo. Então o que eu liguei até agora? Até agora eu só liguei só esse rabichinho para ligar na tomada 220 e eu liguei o capacitor aqui, não está escrito capacitor, coloquei um aqui, outro aqui e apertei, tá? Outra pausa que agora eu vou colocar os fios do motor e eu mostro como é que eu fiz. Então vamos lá, pessoal, o que eu fiz agora, ó? Então eu fiz assim, né? Como vocês podem ver aqui, ó. O preto tá aqui, ó. Tá? Essa é a ligação. Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. O preto do motor eu liguei no FC,
tá? Que é fechamento. O branco eu liguei no AB, que é abertura. E o azul é o comum do motor. Então os 3 fiozinhos do motor já estão ligados. Então o que está ligado aqui? Está ligado o capacitor, está ligado os 3 fios do motor e esse rabicho aqui que é o 220. Falta ligar mais alguma coisa? Falta. Falta ligar o quê? Falta ligar o mix switch, que é esse carinha aqui, que ele vai encaixado lá. Só que essa placa, ela não é de encaixe, ela é parafusada aqui, ó. A maioria das placas, ela já vem com esse encaixe certinho para o fim de curso, mas como aqui eu não tenho e eu não vou cortar porque é do cliente, eu não vou cortar, eu fiz essa extensãozinha aqui, né, só para poder utilizar aqui, ó, porque aqui está escrito a entrada do fim de curso. Então eu vou ligar aqui e mostrar para vocês. Então presta atenção, eu só fiz esse rabicho porque eu não vou cortar esse engatezinho esse flat aqui do cliente, né, senão ele vai achar ruim, né. Tá bom? Então tá, dá uma pausa. Então, pessoal, ficou assim, ó. O laranja, que é esse que sai do meio aqui, ó, do flat, é o comum. Então eu coloquei ele no comum, tá? Que é o C aqui nessa placa. E o azul escuro, que é dessa pontinha aqui, ó, que é do mix switch, o azul escuro eu coloquei no FCC, tá? FCC, que é fechamento. E o outro, que é o azul claro, o azul com a lista branca clara aqui, eu coloquei no abertura, tá? FCA, tá ok, pessoal? Então aqui tá feito. Agora eu vou dar uma pausa só para ligar na tomada e fazer o teste. Então vamos lá, pessoal, agora é o teste, agora é a prova dos 9, né? Ou vai ou racha agora, certo? Eu já cadastrei esse controle, porque essa placa já estava aqui, é minha, né? Minha de teste. E o controle já está cadastrado. Então se eu apertar aqui, tudo isso aqui tem que funcionar, certo? Depois eu explico por que lá no cliente não funcionou. Eu vou explicar, mas primeiro vamos aqui, ó. Então, será que tá tudo funcionando o que eu fiz aqui? Vocês entenderam tudo bonitinho, né? Não tem como errar, né, pessoal? Então tá aqui, se eu aperto o controle, ele tem que parar aqui, né? Porque já tá com o mix switch ligado. Vamos ver se é verdade, pessoal. Essa máquina ela é standard, tá, pessoal? Ela é lenta assim mesmo, tá? Ela é standard. Então agora ele parou aqui no mico bonitinho. Agora eu vou tirar aqui do suporte o meu celular. Vou apertar aqui, ó, só para acompanhar, para vocês verem. Ó, ele tá com força, eu vou mostrar para vocês, ó. Ele tá com força, tá? Sinal que o redutor também tá bom. Então tá aí, quando ele chegar ali ele tem que parar, certo? Então, vamos lá. Parou, pessoal. Se eu apertar de novo aqui, ó, ele tem que ir, daí ele faz esse percurso aí, tá? Agora eu vou explicar. Pessoal, lá ele pode estar com problema na instalação dele lá, entendeu? E o capacitor que deve estar lá na casa dele deve estar muito fraco, porque o capacitor lá ele consegue subir o portão, né? E depois tem vezes que ele nem sobe nem desce. Entenderam? O capacitor que está lá, que é um capacitor desse daqui, ó, ele diz que quando liga funciona, vai para um lado bonito, e depois ele disse que funcionou legal, estava funcionando normal. Depois parou, pessoal, ficou desse jeito. Só que eu medi o capacitor dele e estava dando como está bom, mas realmente o capacitor lá ele está variando aquele capacitor, ele não está bom. Então quando é assim é bom já trocar logo o capacitor, tá? Porque senão não vai mesmo, pessoal. Então, tudo indica que ou é o capacitor ou é uma fase lá da energia dele que deve estar com algum problema na entrada. Ele vai ter que medir lá os 220 para ver se está chegando os 220 realmente. Porque aqui, pessoal, ó, o motor está geladinho, tá? Tudo geladinho. Tem que limpar isso aqui, ó. E tá tudo legalzinho, pessoal. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Aí você me pergunta como é que eu gravo o controle nisso aqui. Vamos ver, esse botão aqui não está gravado, né? Esse aqui tá. Esse aqui não, né? Então vamos fazer o seguinte. Então nessa plaquinha da face, se não me falha a memória, que são tantas, você aperta aqui. Aí, deixa eu ver se... ele acendeu, daí você aperta aqui. Opa, desculpa, apertei errado. Mas tudo bem, vamos esperar apagar lá. Espera apagar. Fiz errado, pessoal. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então daí você pergunta, no que você errou? É que esse aqui já está gravado, pessoal, como vocês podem ver. E eu apertei ele de novo, eu tenho que apertar esse aqui de baixo. Então, como é que eu fiz mesmo? Eu aperto aqui, vai acender a luz vermelha lá, não vai? Ó? Olha lá, daí eu venho aqui, aperto, ó. Olha lá, já era, já gravou já, tá vendo?
Já gravou. Ó. É bem simples mesmo a gravação aqui. Apertou aquele vermelho aqui, ó. Apertou o prog, acendeu o vermelho, você clicou aqui no botão, ele já grava. Essa é da FAS. Pessoal, vou ficar por aqui. O cliente já está sendo avisado que o motor dele não tem nada, que ele vai ter que rever a instalação lá e trocar o capacitor, tá? Então, todos os testes foram feitos, tudo belezinha. Quando acontecer com vocês aí, vocês fazem essas passadas que eu fiz aqui, antes de ligar na tomada. Você viu que eu só liguei na tomada para testar o motor com o capacitor, e depois eu fiz tudo desligado. E depois eu fiz ele ligado. E agora está funcionando. Gente, assiste meus vídeos. Eu tô lá no Kawaii, tô no TikTok, entendeu? É que lá no Kawaii é muito rápido. Só dá pra falar oi e desliga. Mas aqui parece que deu. Fui, até a próxima. Fique com Deus. Deus acima de tudo em nossos corações.